Irmãos, paz do Senhor, os que podem tomem seus assentos. Capítulo 8 do livro do Gênesis, verso de número 1. Abra sua Bíblia. Vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã. Eu quero crer que existe uma palavra de Deus para o meu e seu coração nesta manhã. Eu sei que os hinos já falaram conosco, já falou comigo. Mas eu quero acreditar que a palavra que Deus colocou no meu coração também servirá para o meu elevo e para o seu elevo espiritual. Ao cumprimentá-los, eu também cumprimento os meus irmãos que nos acompanham pela internet. Capítulo 8 do livro do Gênesis. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta, o verso de número 1. Gênesis de 5 a 9 está disposto mais ou menos assim. A genealogia de Noé, a humanidade pré-diluviana, o anúncio do dilúvio, a arca de Noé, história, um fato, a preservação dos animais, o dilúvio propriamente dito e a aliança de Deus com Noé. Esse dilúvio descrito no Gênesis, que nós usaremos no capítulo 8, apenas o verso de número 1, para discorrer aqui alguns minutos com vocês, ele foi um fato. Ele é reconhecido por mais de 200 culturas em todo o globo. Os profetas, especialmente Isaías no capítulo 54, eles reconhecem esse fato do dilúvio. Se você acredita que o arrebatamento da igreja vai acontecer, você precisa também acreditar no dilúvio, porque o próprio Jesus fez menção no capítulo 24, na mesma Bíblia Sagrada, quando ele disse que seria como nos dias de Noé. Então, se eu creio no dilúvio, se eu creio no arrebatamento da igreja, logo eu preciso acreditar no dilúvio. Isso aconteceu. Não é uma história contada, não, o dilúvio foi um fato reconhecido. É interessante, meus queridos irmãos, que 1.600 anos aproximadamente, ou 1.500 anos até esta decisão de Deus, depois da criação do mundo que entendemos e conhecemos, Deus decide varrer a humanidade da face da terra. E não era pouca gente. Segundo os estudiosos, eles dizem que era em torno de 700 milhões a 2 bilhões e meio de pessoas. Não foi uma vila que foi varrida pelas águas do dilúvio. Foi muita gente que pereceu nas águas do dilúvio. Mas antes de varrer o mundo pelas águas do dilúvio, por alguns motivos, especialmente pela corrupção dos homens de então, muita violência, eu consigo enxergar na Bíblia Deus fazendo uma sociedade com o homem. Deus decide, por algum motivo, essa mesma Bíblia explica, que Deus achou graça em Noé, e algumas versões até esclarecem isso um pouco melhor, dizendo que foi Noé que foi encontrado pela graça de Deus. Eu acredito dessa forma. Noé foi encontrado pela graça de Deus num homem justo. Este Noé aqui era o filho de Lameque, não aquele bígamo Lameque, da descendência maligna de Caim, mas o Lameque da descendência santa de Sete, filho de Adão. Alguns dizem que esse Noé, ele nasce exatamente depois da morte de Adão. O primeiro homem que nasceu depois da morte de Adão foi Noé. E em decidindo Deus fazer uma sociedade com este homem, Deus explica o plano. Eu vou destruir a raça humana, onde nós encontramos
aquele versículo que parece contraditório, quando diz que Deus se arrepende, como um Deus santo, puro, eterno, que sabe todas as coisas, se arrependeria, né? Mas está envolvido nesse contexto. E Deus se arrepende de criar o homem, de ter formado o homem, e Ele conta o plano para o seu sócio. E disse: eu vou eliminar o homem. É muita corrupção e é muita violência. Alguma coisa parecida com os dias atuais. Muito assassinato, muita violência contra crianças. Bem parecido com o nosso contexto, não é? Mas Deus diz assim: eu vou preservar a raça humana através de você. Um segundo pai para a humanidade. O primeiro foi Adão. O outro foi Noé. E o que é curioso, meus amados irmãos, é que Deus conta o plano para Noé, diz para ele construir uma grande embarcação, e eu não quero me deter nos detalhes desta embarcação. Este homem obedece, acredito eu, que cegamente, e os historiadores dizem que esta arca leva entre 100 e 120 anos para ser construída. Eu não sei como funcionava e de quando em quando, se Deus falava com Noé, o sócio maior conversando com o sócio menor. Eu não sei como funcionava. Eu não sei nem como foi essa relação de Deus para dizer a Noé: construa assim, faça assim, aqui está torto, muda, tira essa viga, coloca. Não sei como foi. Eu sei que a arca ficou pronta. Algum tempo depois, Deus novamente aparece a Noé, aí a Bíblia registra, e ele orienta Noé que entrasse naquela arca. E ele diz assim para Noé: entra na arca você, os teus filhos, a sua esposa e as esposas dos teus filhos. Eles entram na arca e a Bíblia diz que Deus fecha a porta da arca por fora. 7 dias, 7 dias depois, começa a chover e começa a brotar a água da terra. Alguns dizem que não chovia, era apenas uma névoa. Então era impossível uma inundação. Eu não sei se em algum momento da construção dessa arca, Noé questionou Deus. Eu consigo enxergar nesse contexto do capítulo 5 ao 9, a Bíblia dizendo que Noé obedeceu a Deus. Então eu não sei se em algum momento Noé, por questionamento dos filhos, porque os filhos trabalham também na construção dessa arca. Eu não sei se em uma das aparições de Deus, eu não sei nem como foi isso, já disse aos meus irmãos, Noé perguntou: Deus, não tem como isso inundar. Aí Deus diz: mas vai inundar, eu vou mandar um dilúvio. Mas como será? Eu vou fazer chover. Mas o que é chuva? O que é chuva? Não chove. Eu acho que Deus, contextualizando, ok? Isso não está na Bíblia. Eu acho que Deus disse para Noé: você aceita a sociedade? Aí Noé disse: aceito. Ele falou: eu vou salvar a sua família. Ele: eu aceito. Eu falei: então faz o seguinte, você entra com a arca, que eu entro com a chuva. Olha que simples. Deus, mas não chove. Eu acho que Deus disse para Noé: deixa essa parte para mim. Aí começam os impossíveis. E Noé faz aquele grande barco, eles entram, Deus tranca, 7 dias depois começa a chover. 7 dias depois começa a chuva. Chove muito e brota água. Alguns dizem que foi de bolsões debaixo da superfície que romperam e inundou toda essa terra. E eu acredito nisso também, porque a Bíblia nos dá amparo para tanto. O que me chama muito a atenção, irmãos, é que depois do início dessa chuva, dessa inundação, dessa grande inundação, quando você olha para as Escrituras, você percebe que Deus silencia. Deus não fala absolutamente nada. E eu gostaria de tentar entender a cabeça de Noé, esposa e filhos.
porque não é fácil. Imagina isso, você está em alguma coisa retangular parecido com essa mesa. Ela não tinha bico, não era como um barco, ela não foi feita para ser dirigível, ela foi feita apenas para flutuar. E eu fico imaginando a quantidade de vento e de ondas que sacudiu essa embarcação. E eu acho que na construção, fico pensando assim, acho que na construção os filhos de Noé disseram: pai, onde está a caixa de direção? Eu falo: a parte do comando deixa para o pai. Vocês constroem a outra parte, e o comando é comigo. Mas quando entra, os filhos dizem: pai, está vindo um vento forte aqui do lado direito e vai sacudir a embarcação, é violenta. Tem como o senhor desviar? Aí eu acho que chegou a hora da verdade para Noé e os filhos. Ele disse: filho, é o seguinte, eu não contei para vocês. No projeto não tinha direção. É sem direção. Pai, como o senhor faz a gente entrar em uma embarcação que nós não temos o controle dela? Irmãos, eu vejo um Noé extremamente crente, mas muito crente. Porque você aceitaria entrar em uma embarcação com a direção funcionando perfeitamente, sim ou não? Eu acredito que sim. Mas você entraria em um veículo, em um ônibus, aonde o proprietário ou o sócio, ou sei lá quem, diz: olha, entra aqui, nós vamos para essa ribanceira aqui, mas o pino da caixa de direção está quebrado, a gente não tem o controle. Você entraria? Não entraria, e eu também não entraria. Mas Noé entrou sabendo. Aí eu fico imaginando os filhos de Noé: pai, onde o senhor está com a cabeça? Irmãos, eu não sei o que fazia mais barulho, porque Deus silencia. Deus diz para aquela turma: entra, a garantia foi dada 120 anos atrás, eu vou salvar sua família. Entra, e eu garanto, Noé cegamente entrou e acreditou que Deus ia garantir. Vem filho, vem esposa, vem nora e vem papagaio para reclamar das ondas sacudindo a arca. Seu Noé, dizia o papagaio. A gente tem costume de dizer que sempre era a esposa, né? Não tem registro da esposa de Noé reclamando, tem fé também. Mas talvez o papagaio reclamou: Noé, seu Noé, o senhor tem certeza? Tenho. Mas isso aqui está sem controle, está sem comando. E a sociedade? E o sócio falou alguma coisa sobre quando isso vai parar? Não. Ele só falou para a gente entrar. Dá para a gente sair? Tem uma outra coisa que eu não contei também. Fez só uma chave, trancou por fora e sumiu com a chave. É muita confiança, irmãos. Eu fico imaginando a reclamação do papagaio. Por que o senhor aceitou essa sociedade? O senhor assinou com essas condições? Assinei. Por quê? Porque eu confio no meu sócio. Irmãos, Noé acreditou. Noé era convicto da promessa de Deus para a vida dele. Noé estava certo que a segurança de Deus era algo bem próprio do Criador. Quando Deus faz a proposta, eu não vejo Noé relutando. Eu vejo Noé com a caneta dizendo para ele: assino, e onde reconhece firma? Em qual cartório o senhor tem firma? Aonde é? Ele aceita, ele fecha com Deus. Esse silêncio de Deus deve ter sido terrível para esta família. Não deve ter sido fácil. Mas, sabe,
o que acalma um pouco a gente? Acalma um pouco que entre Deus mandar um dilúvio para inundar tudo isso aqui, que foi global, que foi no capítulo 7, o que deixa a gente um pouquinho mais tranquilo é que já no capítulo 8 é onde você está com a Bíblia aberta aí, e o verso número 1. Olha o que diz, irmãos. A família entra na embarcação, Deus tranca a porta por fora e desaparece com a chave, manda a água de cima, de baixo, isso começa a flutuar, não tem controle, essa embarcação é levada de um lado para o outro, Noé com a sua família, com uma promessa de preservação e segurança, e um papagaio reclamando dentro da arca. Isso acontece no capítulo 7, mas no capítulo 8, o sócio se pronuncia. E ele diz assim: lembrou-se Deus de Noé. E lembrou-se também de quem aqui? Até do papagaio, irmãos. Está aí na Bíblia. Está na sua também? E lembrou-se dos, incluindo ele. E lembrou-se Deus de Noé. Esse lembrou-se aqui não é porque Deus havia esquecido. É um tratamento especial que a Bíblia quer dizer. Para essa situação eu vou trazer um tratamento especial. Deus sabia como estava Noé. Deus sabia a situação da embarcação. Deus sabia quantas sacudidas esta embarcação sofreria. Deus sabia tudo. Deus sabia por onde esta embarcação passaria. Deus sabia quão forte sopraria o vento sobre esta embarcação. Deus sabia tudo. E Deus estava no controle de tudo. Esta embarcação aqui, meus irmãos, é alguma coisa parecida com a minha e a sua vida. Eu não sei você, mas eu já tive momentos tentando conduzir esta embarcação que eu procurei a direção dela e não encontrei. Aonde está a direção? Não tem direção. Mas tem que virar para a direita, não vira. Tem que virar para a esquerda, não vira. Tem que frear, está em alta velocidade. Você diz, agora precisa frear, mas não tem freio. Está tudo sem controle, está perdido. Não está sem controle, não está sem controle, não está perdido, meu irmão, não está perdido você que me ouve, está sob o controle de Deus, Deus está no controle da embarcação, mas o vento está sacudindo, eu não consigo virar, desviar, mas Ele consegue, Ele está no controle, a direção é dEle. Foi Ele quem enviou o projeto da construção, o projeto não era de Noé, a mão de obra era, mas o projeto era de Deus. O projeto da minha vida, o projeto da sua vida é um projeto de Deus. E olha que coisa extraordinária, irmãos. Deus se lembra de Noé, ainda bem que tem o capítulo 8, né? Já pensou, tivesse só o 7? Entra na arca e fica lá. Porque na minha compreensão, a arca foi um objeto de salvação momentâneo. Não era para muito tempo. Deveria ser terrível. Ficar muito tempo ali com aqueles bichos. Todo dia, todo dia. Passou de 1 ano a permanência dele ali. Já pensou? Um sócio que silencia e te deixa enclausurado 1 ano. Em um caixote. Fica aí. Mas olha que riqueza, irmãos. Gênesis 8:1 conta tudo. A ação de Deus para o grande livramento de Noé e de sua família. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca.
E o que é que Deus fez? Deus fez soprar um vento. Alguns dizem que foi um vento quente, térmico, para poder ajudar na evaporação daquela água. E a Bíblia diz que este vento soprou sobre a terra e as águas do dilúvio baixaram. Irmãos, não sei como está a sua vida. Se você olhar em um cenário global, nós estamos em uma dificuldade enorme, global. O barquinho está fazendo assim, vem um e sopra para cá, e você vai para lá, e o outro vem e diz, não, é para cá, você sopra, e esse barquinho vem para cá, e você diz, mas eu estou sem controle, assim como Noé. O mundo está cambaleando, sem controle. Situação difícil, complicada. Talvez você particularmente esteja vivendo uma situação assim. No casamento, na sua saúde, no seu emprego, nos seus relacionamentos. Talvez o vento está soprando assim. E você não encontra, não vê saída. Você não sabe nem aonde pegar a direção para conduzir essa embarcação. Aceita uma orientação? Nem tenta, vai dar errado. Mas a direção está aqui, essa eu estou vendo, eu vou pegar. Você vai virar para a direita, esta embarcação vai para a esquerda, vai dar errado. Mas o que é que eu faço? Espera, descansa. O controle da embarcação é única, exclusivamente de Deus. Ele sabe a hora de virar para a direita e sabe a hora de virar para a esquerda. Daqui a pouquinho, Ele vai se lembrar dessa situação que você está vivendo. Daqui a pouquinho o Senhor agirá na sua vida. Daqui a pouquinho Ele se levantará do seu trono e vai autorizar um vento. E este vento vai soprar. Estas águas vão baixar. E você vai pousar em segurança. Apenas espere, porque Deus vai fazer isso. Você acredita nisso? Diga amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. O mesmo Deus que cuidou de Noé, o mesmo, é o mesmo. Mas dá um medinho, não dá? Dá ou não dá? Dá. Mas ó que notícia boa. Sabe aquele negócio lá de que não tem piloto, a arca está perdida? É tudo conversa de papagaio. A arca tem piloto, ela não está flutuando no nada, ela está no rumo certinho. E era o Monte Ararat, né? Ela estava indo para o rumo certinho. É que na compreensão do papagaio, ela estava indo para o rumo errado. Mas no controle de Deus, ela estava no rumo certo. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo. Porque Deus vai agir e você repousará em segurança. Quem crê nisso, diga amém. Deus nos abençoe.